Eu só tive paralisia do sono uma vez na minha vida, e foi aterrorizante. Eu tinha acordado de um sono profundo e estava completamente ciente de tudo. Eu podia sentir o cobertor sobre mim e a posição exata em que eu estava deitado. O que me assustou foi a presença que senti pairando sobre mim ao pé da cama. Era pesada e escura. Eu entrei em pânico e estava me esforçando ao máximo para me mover. Eu ficava pensando, eu preciso me mover, mais e mais, e eu desmaiei. Não me lembrava imediatamente do que aconteceu de manhã. A memória voltou mais tarde naquele dia. Eu discuti isso com alguns dos meus amigos de trabalho, e suas opiniões variavam de normal a paranormal. Eu estava um pouco indeciso, mas eu fiquei com medo de dormir por um tempo. Algumas semanas depois, eu estava adormecendo quando senti a presença novamente. Desta vez foi ao lado da minha cama. Eu estava de costas para ela e fiquei tenso, esperando que ela fosse embora. Levei alguns minutos para ter coragem de me virar. Quando fiz, tive uma visão muito clara dela antes de desaparecer. Era uma forma escura que quase se assemelhava a um humano, mas não era sólido o suficiente em forma. Não dormi bem o resto da noite. Contei ao meu melhor amigo sobre isso. Foi quando aprendi o que era. Sombras se alimentam de sua energia. Eles são atraídos por emoções negativas como estresse e ansiedade, que eu tinha de sobra na época. Só a vi novamente uma vez depois disso. Eu estava tentando dormir, mas ainda muito acordado. Abri meus olhos e vi-o tão claro como a outra vez antes de desaparecer novamente. Faz cerca de um ano desde que isso aconteceu, então acho que me livrei dela. Uma vez eu estava bebendo tarde da noite com alguns amigos. Era em algum momento do verão de 2016, estávamos andando pelo bairro. Quando um dos meus amigos viu alguém se escondendo num arbusto. Ele apontou e nos disse para olhar para lá. Todos nós nos aproximamos para ver melhor. Nós podíamos ver o que ele estava falando, mas por pouco. Era bizarro, alguém se escondendo num arbusto na frente de uma casa. Aparentemente, quando nos aproximamos demais, um som estranho começou a vir do arbusto. Todos nós gritamos e saímos correndo. Gritamos porque era assustador, mas rimos ao mesmo tempo porque era bizarramente engraçado. E estávamos em grupo. Bem, nos despedimos e cada um foi para sua casa, assumindo que quem estava no arbusto estava apenas assustando algumas pessoas. Adormeci facilmente aquela noite, porque estava bêbado. Mas a próxima coisa que lembro foi acordar no meu quarto totalmente escuro. Eu não conseguia olhar para o relógio, porque literalmente não conseguia me mover. Eu estava com paralisia do sono. Olhei pelo quarto somente mexendo os olhos. Comecei a ouvir um som familiar, o som que ouvimos vindo daquele arbusto. Olhei diretamente para a frente, para o pé da minha cama. E o que vi foi um pesadelo. Parecia ser uma cabeça flutuante e grotesca, demoníaca e fantasmagórica. Enquanto chegava mais perto, percebi que não estava flutuando, tinha um corpo, mas era tão escuro que se misturava à escuridão do quarto. A sua boca continuava aberta, e o som continuava a sair. Ficou a centímetros do meu rosto, quando inesperadamente desapareceu. Soltei um grito e consegui me mexer. Sentei na cama, suando e com o coração batendo depressa. Liguei a luz e conferi embaixo da minha cama. Aquela coisa tinha sumido. Mas o que eu tinha visto parecia tão real. Como se eu estivesse acordado durante. Não parecia um sonho. Contei aos meus pais no outro dia, e eles concordaram comigo que parecia ser paralisia do sono, mas eles nunca tinham ouvido alguém ver algo tão assustador.
Eu sou um grande fã quando se trata de dormir. É um momento em que você pode se fechar do mundo com seus próprios pensamentos e memória. E, para mim, até mesmo os pesadelos lhe dão uma súbita sensação de adrenalina e excitação. No entanto, eu sou cauteloso na posição em que eu durmo. Eu muitas vezes durmo do meu lado com a mão enfiada debaixo do travesseiro, mas devido a algumas lutas trágicas com o namorado da minha mãe, eu fui forçado a dormir no sofá da minha irmã. Você pode imaginar como é desconfortável mudar de uma cama de algodão quente e agradável, para um sofá de couro quente e pegajoso. De qualquer maneira, de volta para a parte assustadora. Por causa dessa mudança drástica da minha cama, eu tive que dormir deitado de costas, não do meu lado habitual, porque devido ao tamanho do sofá eu fico todo torto, quando finalmente dormi depois de muito tentar. Eu acordei para o que soava como garras de cachorro descendo as escadas. Em primeiro eu assumi que era o cachorro da minha irmã. Ele pulou nas cobertas e eu podia sentir o peso empurrando para baixo. Depois de alguns minutos eu percebi que minha irmã junto com seu cachorro estava visitando meu avô por alguns dias. Eu imediatamente tento mover minha cabeça para cima, mas descobri que não conseguia. Eu estava com medo agora, não podendo mover um músculo. Fechei os olhos esperando acordar, pensando que ainda estava sonhando, mas quando os abri era de manhã e ouvi alguém descendo as escadas do quarto da minha irmã. Percebendo que eu ainda não podia me mover, eu comecei a entrar em pânico, mas nenhuma palavra saía da minha boca. Pela forma como minha cabeça estava posicionada, eu não podia ver quem entrou pela porta. Ele sentou-se e ligou a TV. Eu me lembro que era um programa de TV que minha irmã sempre assistia. Isso me acalmou um pouco, esperando que minha irmã tivesse voltado enquanto eu dormia, mas o que aconteceu depois eu nunca vou esquecer. A figura que eu assumi ser minha irmã se levantou e caminhou muito lentamente em minha direção. "Acorde", dizia tão alto que doía meus ouvidos. Eu podia ouvi-lo chegando mais perto e o som de unhas arranhando as paredes. Muito rapidamente, em um piscar de olhos, ele colou seu rosto no meu. Não podia ver nada além de escuridão em seu rosto. Neste momento eu estava em lágrimas. Eu estava completamente indefeso e essa coisa estava a 3 centímetros do meu rosto, e de repente ele olhou gritando: "Acorde!" Uma e outra vez, até que eu mal podia suportar mais disso. Segundos depois, eu saí do sofá chorando no chão. Eu senti como se tivesse ficado cara a cara com a própria morte. Depois de me orientar, olhei para cima para ver que ainda estava escuro. Olhei para o meu relógio para ver que eram 2 da manhã. Liguei todas as luzes e verifiquei todos os quartos. Eu fiquei em choque quando percebi que meu computador e videogame estavam sumidos. Voltando escada abaixo, eu vi que a porta dos fundos estava aberta e as pegadas enlameadas estavam espalhadas por todo o chão da cozinha. Eu acredito que aquela coisa que eu estava vendo era o meu subconsciente me dizendo que eu precisava acordar pelo fato de que estávamos sendo roubados. Mas mesmo assim preferia ter dormido sem sonhar durante o episódio. Eu sabia que havia uma coisa no meu armário. Algo realmente maligno, mas também sabia que estava sonhando e deveria enfrentar meu medo. Tentei olhar diretamente para a porta do armário, mas se eu mexesse meus olhos, minha cabeça virava junto, evitando que eu olhasse. Não importa o quanto eu tentasse, eu não podia olhar diretamente para ele. Acordei suando frio. No começo eu me senti realmente aliviado que tinha acabado, mas muito em breve eu percebi que não era um sonho e realmente havia algo no armário. Eu estava deitado de costas e não podia me mover. Eu não conseguia realmente ouvi-lo, mas eu podia sentir essa risada doentia dentro e através de mim, me atingindo em ondas, emanando do armário. De repente, a coisa joga uma cabeça humana em mim e cai no meu peito. Até agora eu estava meio que tentando me manter calmo, aterrorizado, mas não em pânico. Bem, agora eu perdi toda a minha calma. Eu não posso nem gritar. Tudo o que posso fazer é esses grunhidos abafados.
Estou me contorcendo e me esforçando tentando balançar de um lado para o outro para tentar tirá-lo de cima de mim, mas eu não posso me mover. Isso parecia durar talvez 1 minuto ou 2 e então eu realmente acordei. Foi tão traumático que por semanas eu ficaria com medo quando acordasse, pensando que não estava realmente acordado e algo horrível poderia acontecer a qualquer momento. Ainda me dá calafrios quando penso naquela risada. A coisa é que eu nunca tinha ouvido falar de paralisia do sono ou terrores noturnos até aquele momento da minha vida. Pensei que estava ficando louco.